Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Estava em frente ao espelho, conversando consigo mesmo, tentando entender que aquela seria a última vez. O trato seria finalizado nessa noite. Só precisava dominar a plateia como ele sempre fazia. O homem estava cabisbaixo. Queria mais tempo. Mas quando entrou em contato com o tinhoso pela primeira vez, sabia que teria tempo suficiente, mas uma hora chegaria ao fim. Não existia mais barganha. Se preparou com todo cuidado para o seu último show. Era uma noite fria e chuvosa em Paris, no ano de 1831. No Teatro da Ópera, uma multidão se aglomerava para assistir ao recital do famoso violinista italiano Niccolò Paganini, apelidado de O Violinista do Diabo, por sua técnica extraordinária e seus gestos teatrais. Entre os espectadores havia um jovem compositor chamado Hector Berlioz, que admirava Paganini e sonhava em conhecê-lo pessoalmente. Paganini subiu ao palco, vestido de preto, com seu belíssimo violino, que ele chamava de O Canhão. Ele começou a tocar uma de suas obras mais difíceis, o Capricho número 24, que exigia saltos melódicos de várias oitavas, passagens rápidas com acordes que cobriam as 4 cordas, harmônicos artificiais e pizzicatos. O público ficou hipnotizado pela sua performance, que parecia sobre-humana. Alguns diziam que ele tinha feito um pacto com o diabo para obter sua habilidade. O jovem Berlioz observava atentamente cada movimento de Paganini, tentando decifrar seus segredos. Ele notou que o violinista usava uma corda especial na parte mais grave do violino, feita de tribo de gato em vez de tripa de carneiro. Ele também percebeu que Paganini tinha dedos excepcionalmente longos e flexíveis, que lhe permitiam tocar 3 oitavas em 4 cordas em uma mão só. O jovem ficou impressionado e com muita inveja. Quando Paganini terminou sua peça, o público irrompeu em aplausos e gritos de "Bravo! Bravo!". Paganini agradeceu com um sorriso enigmático e se retirou para o camarim. O jovem decidiu aproveitar a oportunidade para se aproximar dele e pedir um autógrafo. Ele se esgueirou pelos bastidores e bateu na porta do camarim. Ninguém respondeu. Ele insistiu mais uma vez, mas ainda não obteve resposta. Ele resolveu abrir a porta devagar e entrar. O que ele viu o deixou horrorizado. Paganini estava caído no chão, com um violino ao seu lado. Sua boca estava aberta em um grito silencioso. Seus olhos estavam regalados e injetados de sangue. Seu rosto estava pálido e suado. Ele estava morto. O jovem correu até ele e tentou sentir seu pulso, mas não havia nenhum sinal de vida. Ele olhou para o violino e notou algo estranho. A corda especial que Paganini usava estava rompida e enrolada no seu pescoço, como se ele tivesse se enforcado com ela. Com o rosto assustado, ele ficou paralisado de medo e perplexidade. Como aquilo era possível? Será que Paganini tinha tirado sua própria vida? Ou será que alguém tinha o assassinado? Será que o violino tinha alguma coisa a ver com isso? Será que o violino era maldito?
Ele não teve tempo de pensar mais nada, pois ouviu passos se aproximando da porta. Ele entrou em pânico e pegou o violino nas mãos sem saber o que fazer. Ele pensou em fugir pela janela, mas ela estava num lugar muito alto. Ele pensou em gritar por socorro, mas ninguém acreditaria nele. Ele pensou em se livrar do violino, mas não conseguiu soltá-lo. A porta se abriu e um homem entrou no camarim. Era um dos organizadores do recital, que vinha parabenizar Paganini pelo seu sucesso. Ele viu o jovem segurando o violino de Paganini sobre o corpo sem vida do violinista e ficou chocado. Perguntou ao jovem o que ele havia feito e por qual motivo. O jovem protestou dizendo que nada, que era inocente. O homem olhou para o corpo, para o violino e depois para o jovem, concluindo que ele tinha ido ali para roubar o violino, que valia milhões. O jovem recuou, dizendo que o violino estava vivo e que tinha matado Paganini. E mesmo sem ele ter visto a cena, sabia disso. O instrumento era o diabo e tinha vida própria. A corda havia se partido e enrolado no pescoço do músico. O homem, um dos organizadores, estava bufando de raiva e dizendo que o jovem Berlioz pagaria pelo assassinato. Avançou sobre o jovem perplexo, tentando tirar o violino das suas mãos. Ele resistiu, mas sentiu uma dor aguda no peito. Ele olhou para baixo e viu que a outra corda do violino havia se soltado e perfurado o seu coração. Ele caiu no chão, ao lado de Paganini, com o violino ainda nas mãos. O homem ficou paralisado de terror e incredulidade. Ele olhou para o violino e viu que ele estava intacto, como se nada tivesse acontecido. Ele ouviu uma risada sinistra vinda do instrumento, que parecia zombar dele. Ele saiu correndo do camarim, gritando por ajuda. Ninguém acreditou nele. Ele foi preso e acusado de duplo homicídio. Ele passou o resto da vida na prisão, atormentado pela culpa e pela loucura. O violino foi levado para o museu, onde ficou exposto como uma relíquia. Muitos admiradores de Paganini foram visitá-lo, mas ninguém ousou tocá-lo. Eles sabiam que o violino estava esperando por um novo dono, novas canções, um novo pacto, um novo desafio e uma nova vítima. Estava quieto e sentado em um canto. O músico, que estava no auge da carreira, parecia com um semblante calmo e preocupado. Ele, após alguns anos nesse ritmo frenético, começou a ficar mais quieto e isolado. Parecia que uma grande preocupação consumia sua alma. Alguns amigos próximos diziam que ele precisava de um novo amor, talvez para inflamar os seus desejos, trazer de volta a chama na vida. Melancolia não deveria fazer parte daquela vida de riqueza e luxo. No fundo da sua alma, o músico havia percebido muitos anos depois que fama e fortuna não traziam a felicidade. Isso deveria ser um lema para todas as pessoas que gastam sua vida inteira nessa incessante busca desnecessária. Décadas atrás, quando ainda criança, Paganini havia ganho um violino do seu pai, que o obrigava a treinar aquele difícil instrumento por horas a fio, até seus dedos sangrarem, na iminência de sofrer com castigos terríveis e severos, como ajoelhar no milho e ficar apenas de roupas de baixo, do lado de fora da casa por horas em um frio incessante. Seu pai
que havia sido um músico de pouco talento, não queria o mesmo destino para o filho. Ele estava destinado a brilhar. Mas conforme ele foi melhorando, e as pessoas dizendo que era uma criança prodígio, ele atingiu o seu teto de evolução muito rápido, o seu auge, e ele não conseguia ir além. E esse teto ainda era muito baixo do que ele necessitava para ser um músico de sucesso no mundo. Agora, tendo feito 18 anos e ido embora de casa, pairava sobre a sua cabeça a sombra do fracasso. As palavras duras do seu pai ainda ressoavam na sua mente. Fracassos não são permitidos nessa casa. Você tem que estudar mais. E por mais que ele treinasse, nada de novo ou inovador saiu de suas músicas. Ele experimentou por diversas vezes trocar as cordas do seu violino, experimentar coisas novas, todas sem sucesso. Ele se apresentava em espeluncas pelo interior, fazia um show para meia dúzia de pessoas, e todas elas bêbadas, que algumas horas mais tarde não vão se lembrar de nada do que viram. Saindo de um desses lugares, ele foi seguido por uma fumaça que penetrava o seu nariz, com um cheiro muito forte. Quando olhou, era uma mulher bem atraente, que logo o levou para sua casa. Chegando lá, Paganini foi atirado em um canto, e uma figura diabólica se materializou na sua frente. Era o verdadeiro diabo em pessoa. Vamos logo ao trato. Eu assisti ao seu show e vi que você é desprovido totalmente de talento. Lamento dizer isso assim. Sei que não está preparado para ouvir, mas você nunca vai atingir o nível de excelência que você almeja. Mas eu sim, posso resolver esse problema. Intrigado e ávido pelo sucesso, Paganini havia sido uma presa fácil. Muitos no seu lugar teriam feito o mesmo. Alguns poderiam dizer não e tentar a vida fazendo outras coisas. Tudo bem não ser bom em alguma coisa que você queria tanto. Às vezes, poderia descobrir algo diferente. Era uma oportunidade. O fechamento de uma porta poderia ser a abertura de uma janela. Mas Paganini não pensou duas vezes. Assinou com sangue o seu pacto com o diabo e foi embora sorridente. Mas antes, ele tinha deixado algumas palavras. Algumas décadas de sucesso. Depois virei pessoalmente buscar a sua alma. Você saberá o dia. Não me pergunte como, mas a sua alma vai falar com seu cérebro. De alguma maneira vai estar ciente quando a fatídica data do pagamento da dívida chegar. Até lá, Paganini, se divirta. O grande violinista Paganini estava visitando mais um país em sua turnê pela Europa, levando a sua impecável música a alcançar milhares de pessoas que gastaram todas as suas economias para ver o grande músico de perto. Ainda faltavam 2 décadas para sua dívida ser paga, e Paganini se apresentava em um teatro lotado. Sua música, carregada de uma paixão e melancolia sobrenaturais, encanta e aterroriza o público. Rumores dizem que Paganini fez um pacto com o diabo em troca da sua maestria musical. Enquanto
A melodia melancólica de Paganini toma conta do teatro. O público se sente transportado para um mundo de pesadelos. Sombras dançam nas paredes e sussurros macabros ecoam no ar. Alguns espectadores começam a sentir náuseas e tonturas, enquanto outros são dominados por um medo inexplicável. É sempre um ótimo show que os presentes nunca mais vão esquecer. É um daqueles que vão se lembrar para o resto da vida. Aguçou os sentimentos agora. Chegando em suas casas, na primeira oportunidade vão contar para os amigos assistirem também. Após o término do show, Paganini estava no seu camarim, com a cabeça baixa e pensativa. Era sempre a hora que recebia algumas visitas importantes. Como agora, Margarida era filha de um político importante e veio agradecer pessoalmente ao músico a graça recebida por suas belas canções. Mas assim que o músico parece sair do seu estado de transe, Margarida sente uma presença maligna emanando do músico e pensa em fugir. Mas Paganini segura sua mão e ele revela a Margarida que sua maestria musical tem um preço terrível. Ele confessa que vendeu sua alma ao diabo em troca de seu virtuosismo e que não existia um meio de fugir da maldição e que, morrendo, ele só apressaria o processo. Margarida, então, também faz a sua confissão. Ela conta que desde muito criança era fascinada por violino, mas que precisava melhorar. Ela não conseguia alcançar a maestria. Tinha muito a aprender. Ela então decide desafiar o músico para um duelo, ali mesmo no teatro, para daqui a uma semana. Paganini então aceita o desafio. O teatro estava lotado como sempre para o grande desafio. Margarida toca com toda a sua paixão e entrega, enquanto Paganini responde com sua fúria diabólica. A melodia se transforma em um campo de batalha, aonde as forças demoníacas tentam sobrepujar as forças do bem. A plateia presenciava uma grande batalha celestial. Visões perturbadoras do campo de batalha mostravam cenas terríveis, ao mesmo tempo que sentiam o aroma de coisas belas e do paraíso. Era como se o diabo queimasse o seu rosto. Depois, Deus pessoalmente viesse trazendo a cura dos males. Era algo muito grandioso, harmônico e sensacional. E a batalha seguiu por mais algumas horas, até que Margarida conseguiu tocar o coração do músico, que caiu de joelhos e em lágrimas no palco, para uma chuva estrondosa de aplausos. Margarida havia alcançado a glória e abraçou o caído músico, o ajudando a levantar. Ela não precisou de pacto para conseguir emplacar uma apresentação para um teatro lotado. O músico, embora ainda preso ao pacto, agradeceu à jovem pelo belíssimo show. A apresentação serviu para tirar o músico da sua melancolia. Ainda teria alguns anos pela frente, e ele deveria aproveitar, antes que o diabo voltasse para cobrar a sua alma.